Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Garanto que não sei por que estou triste. A tristeza me cansa como a voz. Mas como a apanhei ou contraí, do que é feita ou do que terá nascido, ainda não sei. A tristeza me faz um tolo tal que é difícil saber quem sou. Nada mudou desde que Antônio, em O Mercador de Veneza, se queixava. E veja que é uma personagem de William Shakespeare, numa peça teatral escrita entre 1596 e 1598. Pois é, Regina, são mais de 400 anos e até hoje, segundo Andrew Solomon, na obra Demônio do Meio-Dia, uma anatomia da depressão, não sabemos de fato o que constitui a depressão. E o mais grave, Murilo, é que tabus, preconceitos e mitos podem impedir ajudar um público cada vez mais crescente, incluindo crianças, jovens, adultos e idosos de todas as classes sociais. E é por isso que vamos falar do tema depressão, mitos e verdades em nosso podcast. Afinal, meus amigos, viver vale mais. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo. Olá pessoal, é bom demais estar de volta para mais esse nosso momento e como sempre, bem acompanhado. Eu, Murilo Brito, de Brasília, Distrito Federal. Eu sou Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Olá pessoal, eu sou a Lu Garcia e falo diretamente da cidade de Araxá, Minas Gerais. Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais, aqui com vocês também. Oi pessoal, aqui é o Ítalo, de Parnaíba, Piauí. Olá, Murilo! Vamos começar o nosso podcast falando sobre mitos e verdades, baseado em artigo de autoria do médico Roberto Lúcio Vieira de Souza, no livro Depressão, Abordagem Médico Espírita. E o primeiro mito, depressão só atinge quem não tem o que fazer. Pois é, Regina, segundo o autor mencionado, esta colocação não apresenta qualquer respaldo científico. A depressão é uma doença que atinge a população em geral, independente do credo, da condição social, da raça, da idade e profissão. Trabalhadores, desempregados e aposentados ficam deprimidos da mesma forma. E o Dr. Roberto acrescenta, Murilo, quem assim se expressa só demonstra ignorância e agrava o sentimento de culpa e de menos-valia presente na doença. O segundo mito é que a pessoa deprimida permanece assim porque quer. Outro equívoco grave, não é mesmo? A depressão, segundo o médico Roberto Vieira, não acontece pela vontade da pessoa, sabe? Ao contrário, na medida em que ocorre esse agravamento da patologia, a criatura se sente cada vez mais impotente diante da vida. Essa afirmativa, repetidas vezes na cabeça de um deprimido, só piora a doença. A próxima questão está relacionada com o espiritismo, que segundo Isaías Claro, na obra Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, todo deprimido encontrará no espiritismo e nos bons espíritos excelente concurso à recuperação da saúde e da alegria. E o terceiro mito é: a religião não permite que a pessoa fique deprimida. E o espírita não pode ficar deprimido. E para responder essa questão, contaremos com a Gabriela Scalia, que é médica psiquiatra da cidade de Uberlândia, Minas Gerais, e trabalhadora voluntária do Grupo Espírita Paulo de Tarso. Esse, de fato, é um mito, pois é uma afirmativa totalmente equivocada. A religião não tem poder de permitir ou não com que a pessoa adoeça, né? Porque a depressão é uma doença, inclusive no âmbito neurobiológico, que, nesse sentido, dentro da parte consciente, ela é involuntária, não depende necessariamente da vontade para que a pessoa apresente alterações, inclusive físicas, né, do quadro depressivo.
depressivo. Nós sabemos que existem alterações no sistema imune, endócrino, metabólico, imunológico, inflamatório, e que vão desencadear todos os sinais e sintomas que nós conhecemos. A religião, inclusive, ela é uma grande aliada no tratamento quando o paciente se encontra frequente dentro daquele templo religioso, por exemplo, dentro do centro espírita, e faz, inclusive, as atividades propostas pela casa ou pelo templo religioso que ele segue. Então, as atividades assistenciais, os processos de tratamento utilizando o magnetismo, como o passe, a corrente magnética, a própria água fluida, que são instrumentos de amor e que ajudam, colaboram não só na melhora aguda da depressão, mas na manutenção dessa melhora ao longo dos anos. Mas o quarto mito traz a questão espiritual novamente. Disse que a depressão é uma doença da alma e, sendo assim, o tratamento espiritual é suficiente. O que você teria a nos dizer sobre isso, Gabriela? Outro mito para a gente responder aí então, né, Murilo? A depressão podemos até encarar como uma doença da alma do espírito encarnado, mas dizer que o tratamento espiritual somente é suficiente, nós estaríamos sendo negligentes com as alterações neurobiológicas que acontecem no quadro depressivo. Nós temos, por exemplo, evidência que há diminuição da vascularização de uma região do nosso cérebro chamada hipocampo, que é responsável, inclusive, pela memória. Situação que, se há menos vascularização, chega menos sangue, menos irrigação e funciona menos aquela região. Então, pessoas que estão deprimidas têm problemas de memória. A amígdala, por exemplo, está aumentada em quadros depressivos, que é também uma outra região cerebral responsável pelo medo, angústia, ansiedade. Além dessas alterações, temos diversas alterações neuroquímicas envolvendo a transmissão de neurotransmissores, alterações no próprio transportador do neurotransmissor, que é o mensageiro químico, que levam mensagens dentro aí do nosso cérebro e do nosso corpo como um todo, de satisfação com a vida, de bem-estar, de felicidade, e que na depressão estão alteradas. Além dessas, existem tantas outras alterações que seria muito simplista e equivocado dizer que o tratamento espiritual por si só é suficiente. É necessário tratamento médico, psicológico e mudança de hábitos de vida muitas vezes que tem a ver com o nosso processo de reforma íntima também, que vão ser extremamente úteis nesses casos. Queremos agradecer a Gabriela pelos belos esclarecimentos e agora nós vamos para a nossa dica de leitura com o nosso amigo. Diga lá, Júlio Fresca. Dica de leitura. As estatísticas apontam que 400 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão. Mas o que é depressão? Como diagnosticar este mal? Quais as possibilidades terapêuticas? É possível preveni-la? O médico Francisco Cajazeiras procura responder a essas perguntas e esclarecer dúvidas sobre a doença, mergulhando nas suas causas mais profundas, as espirituais, sem misticismo e sem apelar para o sobrenatural, senão para a lógica e o raciocínio. Depressão, doença da alma, de autoria do médico Francisco Cajazeiras e publicação da editora M, é a nossa dica de leitura para hoje. Lembrando que encontramos no Clube do Livro Espírita do Brasil, além deste tema, muitos outros. Seja você também mais um sócio do maior Clube do Livro Espírita do Brasil. Com certeza vai encontrar um representante na casa espírita mais próxima de você. Ótima leitura e até a próxima dica. Valeu, Júlio. O próximo mito é a depressão. É uma doença banal e sem gravidade. Essa afirmativa, Murilo, não encontra base de verdade. Um estudo conjunto da Escola de Saúde Pública de Harvard, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, e do Banco Mundial, na verdade revelou que a depressão ocupa o 4º lugar entre as causas de doenças degenerativas e de mortes prematuras. Portanto, é sim uma doença que merece toda a nossa atenção. Muito bem, Ítalo. Agora nós vamos ouvir aquela mensagem maravilhosa no nosso Minutos de Paz. Minutos de Paz.
Depressão, alma querida, se tens apenas tristeza, se sentes indefesa contra a mágoa e dissabor, sai de ti mesma e auxilia aos que mais sofrem na estrada. A depressão é curada pelo trabalho do amor. Maria Dolores. E como último mito a ser abordado, os antidepressivos causam dependência química. De acordo com o Dr. Roberto Vieira, os antidepressivos, em sua maioria, não causam dependência, nem provocam crise de abstinência. Alguns, pelos efeitos eufóricos, podem ser alvo de abuso por parte dos pacientes, em especial aqueles que já têm uma tendência para a drogadição. No entanto, a indicação e a retirada deles precisam de acompanhamento especializado, evitando quaisquer resultados negativos durante o tratamento. Uma questão fundamental: como a doutrina espírita pode auxiliar essa doença chamada depressão? Segundo Isaías Claro, na obra Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, com a doutrina espírita tem-se a certeza de que as leis de justiça e de causa e efeito acompanham a criatura no corpo e fora dele, que é a alma, muito especialmente quem se apresentará depressiva ou não. A doutrina espírita, revivendo Jesus, muito contribui para a compreensão e aceitação do sofrimento, preparando-nos para o enfrentamento de todas as situações afligentes. E caminhando para o encerramento do nosso podcast, ficaremos com a mensagem do Mestre. E lembre-se, amigo, a depressão tem tratamento. Se você acredita que tem depressão, busque ajuda médica, psicológica, espiritual, e não duvide. Por mais assustadora que seja a tempestade, ela sempre passa, porque viver vale mais. Mensagem de Jesus. Sucedeu que por aqueles dias se publicou um edito de César Augusto para o recenseamento de todo o mundo. Esse primeiro recenseamento foi feito por Cirino, governador da Síria. Todos iam fazer suas declarações, cada um na sua cidade. José partiu da cidade de Nazaré, que fica na Galiléia, e veio à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém. Por isso que ele era da casa e da família de Davi, a fim de fazer-se registrar com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto ali se achava, sucedeu que se completou o tempo ao cabo do qual devia ela parir. E Maria deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o deixou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 1 ao 7. Nossa edição do Viver Vale Mais, o podcast da Rádio Mundial de Espiritismo, chegou ao fim. Aqui, Murilo Brito de Brasília, do Distrito Federal. Até a próxima. Valeu, meus amigos. Aqui é Regina Carvalho, de Cuiabá, Mato Grosso. Fiquem todos com Deus. E eu já tô sentindo saudade. É isso aí, pessoal. Eu sou a Lu Garcia e foi um prazer estar aqui com vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Beijinhos de luz. Foi maravilhoso participar de mais este podcast com vocês. Abraço de Júlio Fresca, de João Pinheiro, Minas Gerais. Valeu, pessoal. Aqui quem fala é Ítalo, de Parnaíba. Grande abraço para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Viver Vale Mais, um podcast da Rádio Mundial de Espiritismo.